Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Psique Mente Aberta, o podcast que desperta. Meu nome é Gabriel, estou muito feliz aqui para apresentar esse episódio. Estamos continuando essa temporada desse semestre 2025/2 e hoje o episódio vai ser muito legal, vai ser uma conversa bem descontraída, porque eu tenho aqui do meu lado ninguém mais, ninguém menos do que a minha antecessora, posso falar assim? Então, vou pegar umas dicas aqui hoje, a gente vai comentar sobre o lado que vocês não conheceram dela, então hoje o papo vai ser muito legal. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que se você quer patrocinar o Psique, estamos com vagas abertas de patrocínio, então pode entrar em contato no nosso Instagram, psique.menteaberta, está aqui na descrição do YouTube. A gente tem várias cotas, tenho certeza que a gente tem um público muito qualificado, seu negócio, sua marca, seu serviço, então vamos patrocinar, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você. Então, vou apresentar, vou deixar você se denominar no episódio de hoje, mas hoje eu quero explorar o seu lado que a galera não conhece. Então, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Nayana. Tudo bem, Nayana? O podcast tem dessa da gente... A gente já se cumprimentou, mas a gente se cumprimenta de frente das câmeras. Como é que tá? E aí, pessoal, hoje o feitiço voltou contra o feiticeiro, né, Gabriel? Tá Vocês me colocaram aqui na saia justa, tô do outro lado da mesa, e eu acho que depois desse dia eu vou poder decidir qual que é mais difícil, ser entrevistadora ou âncora, né, ou estar aqui nesse lugar de entrevistada. Não é fácil também, já tô com sensações diferentes, a ansiedade está batendo de um jeito diferente. Às vezes, quando você tá entrevistando, você tem uma sensação de que as coisas estão um pouco mais no controle, né? E o entrevistado, talvez, ele tem que se virar um pouco mais, né? Vamos ver. Até o final, acho que eu vou conseguir ter uma ideia sobre isso. É isso. Então, eu acho que pra gente começar, no episódio passado você me perguntou o porquê da psicologia, mas eu queria entender antes qual que foi a sua primeira formação e tal, um pouco da sua trajetória, o que aconteceu antes do psique. E depois a gente pega um pós-psique. Pós-psicologia. Perguntando isso para uma pessoa de 38 anos tem bastante história. Bom, eu sou de formação, eu sou veterinária. E na minha jornada, nesses 14 anos de formada, eu acabei me especializando na parte de tratamento de doenças alérgicas, tratamento de dermatologia. Então, é o que eu já trabalho já há mais ou menos uns 10 anos. Né? Aqui na cidade, eu acabo fazendo volante em outras cidades, então acabo viajando um pouquinho também a trabalho. E é uma parte gostosa da minha vida. Eu gosto muito da veterinária. Né? Mas algumas coisas me puxam para fora, né? Eu tenho outros interesses e um deles acabou me jogando na psicologia. Quase me jogou na filosofia, mas a psicologia acabou falando um pouquinho mais alto. E isso, assim, quando que veio esse insight de você falar assim, talvez a medicina veterinária não seja tudo, eu preciso de algo ainda para completar isso? Cara, isso foi uma viagem de muitos anos. Eu acho que é um amadurecimento, uma preparação. Porque teve uma época da minha vida em que eu trabalhei muito. Eu não vou falar que eu tive um burnout, porque eu acho que eu nunca tive esse diagnóstico. Mas eu quis chutar o balde, quis largar a veterinária, quis largar tudo. E fiquei bem cansada, né, na verdade, e desanimada. Aí a gente acaba rendendo pouco. E foi uma época também que eu tinha brigado com meu pai, a gente ficou 5 anos sem se falar, e eu achava na minha cabeça que eu comecei a me questionar o porquê da veterinária, se isso estava muito ligado à minha paixão pelo meu pai, porque eu sempre gostei de pessoas. Eu era o tipo de gente que eu matava cursinho para sentar na praça e ficar observando pessoas. Eu gostava de sentar e ficar observando a galera nessa praça daqui de Lavras. Aí eu ficava observando casais, crianças, idosos, sabe? E aquilo me vinha umas reflexões muito bacanas. Então era o meu momento. Eu gosto disso. Só que a parte de animais, por eu sempre ir para sítio com meu pai, e chegar lá e ter a nossa rotina, veterinária nunca deixou de ser a primeira escolha. E eu fui até o final disso, né? E quando eu briguei com meu pai, eu fiquei me perguntando. Eu falei, cara, será que é isso que eu quero? Aí juntou que eu estava muito cansada e eu querendo chutar o balde, e minha irmã falando, não, peraí. E eu segurei as ondas e eu acho que eu acabei resignificando isso. Porque eu entendi que eu amo a veterinária,
É o trabalho que eu escolhi para mim. Eu gosto de fazer, eu tenho prazer de fazer, só que eu precisei de remodelar e abrir espaço para não só trabalhar, sabe? Para deixar gostos e hobbies entrarem na minha vida. E aí é onde a parte do estudo da psicologia, da consciência, os esportes, né? Eles entraram e eles aliviaram a minha rotina. Mas não foi fácil, porque eu tive que abrir mão de coisas que pesaram financeiramente para mim, né? E pagar boleto, quem tem vida adulta sabe que é isso. Então, por exemplo, eu saí fora da cirurgia, foi a primeira coisa que eu não gostava, isso me estressava, não é minha vibe, eu saí fora da cirurgia. Aí eu gostei, aí eu falei, opa, caramba, que legal, não preciso mais fazer cirurgia. Porque acho que a gente acha na nossa mente que a gente tem que ser igual aos outros. E eu fui entendendo que não é. Eu tenho o meu jeito de ser a Nayana. Ou talvez que a gente tem que se moldar para se encaixar naquilo que o outro deseja. E aí você forma como veterinária e ninguém fala pra você, existem várias formas de você ser veterinária. Porque você forma assim, vai mexer com pet de pequeno porte. Aí você vai pra pet de pequeno porte. E aí você pode olhar que os veterinários, eles reproduzem as mesmas coisas que todo mundo faz. É casa de ração, é banho e tosa que dá uma problemaiada, uma dor de cabeça gigantesca, entendeu? São coisas que parece que é uma obrigatoriedade, porque ninguém para refletir. E quando eu fui colocando pés atrás de algumas coisas que eu vi que não eram confortáveis para mim, eu fui muito julgada. Ai, porque cirurgia que dá dinheiro. Ai, porque então você começa. Aí a segunda coisa que eu coloquei o pé atrás foi trabalhar nos sábados. Eu falei, já tenho 14 anos, eu não quero mais trabalhar nos sábados. E nem pegar plantão. Então, hoje, raramente, pacientes meus muito antigos, eu vou na casa, eu atendo urgência, isso eu me desdobro, mas é muito difícil eu atender urgências hoje. Só que financeiramente isso sente. Mas foram escolhas que me beneficiaram na minha saúde mental e na minha saúde física. Porque eu realmente, eu cheguei numa fase em que eu estava adoecida, sabe? Cansada, fisicamente mal, então eu não quero isso de novo para mim. Mas são escolhas que pesam e as pessoas acham que é fácil. Não é. Você sempre vai estar deixando coisas para trás, né? Mas acho que o ideal é você caminhar para onde você... Eu falo assim, eu brinco que é a alma, né? Falar de alma em sessão de psicologia ou com a galera de psicologia é muito difícil, porque cada um entende a alma de um jeito, outros, né, acredita que isso exista, né? Mas eu acho que tem bastante significados e para mim tem justamente esse significado de você olhar para a sua semente, eu acho, que cada um tem, é o que eu acredito. Então, acho que hoje os caminhos que eu escolho, eu abnego algumas coisas que são importantes, né, dentro de uma vida social, mas que me coloca dentro e mais próximo da minha semente. E aí isso me faz me sentir muito bem. E eu acho interessante também que você toma essa iniciativa depois de ter tido uma base muito sólida na veterinária. Sim. Né? Então você chegou num momento de segurança para falar assim, não, agora eu me permito expandir esses caminhos. Eu acho que talvez o quanto que você acha que é importante essa base, você ter essa tranquilidade de falar assim, agora eu posso me arriscar, porque é difícil às vezes para as pessoas você falar para a pessoa colocar tudo em risco e tal. E eu vejo que tem que ser um processo. A gente precisa ter uma base, uma estruturação, porque aí, por mais que pese financeiramente, a gente sabe que tem um plano B ali. Quanto que você acha que isso é importante? Por exemplo, talvez, se você tivesse que ser psicóloga e tivesse essa obrigação, talvez você não teria tanto prazer em estudar quanto você tem agora que você é veterinária, tem a sua rotina, o seu trabalho, e adiciona esse a mais da psicologia. Eu acho que se eu tivesse ido por outros caminhos, talvez até dentro da psicologia, eu acho que eu não teria o amadurecimento que eu tenho hoje para a psicologia. Então, eu não acho que as coisas aconteceram da forma que não tem que ser. Eu até nem acredito nisso. Eu acho que a gente sempre está fluindo como as coisas devem ser. Eu acho que a gente é muito pequeno para pensar que a gente consegue mudar as peças de um tabuleiro gigante que é a vida. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que a gente pode fazer escolhas
que nos colocam de forma confortável na forma como a vida flui. Eu fiquei muito bem resolvida com relação a isso da veterinária, né? De eu estar no curso certo, de eu estar fazendo o que eu gosto, de estar fazendo o que eu amo. Mas também não é algo que eu quero me aposentar como veterinária. Então eu vejo muita psicologia na minha vida numa aposentadoria ativa. Fazendo algo que me exija menos fisicamente, né? Mais mentalmente, que aí é onde eu acho que o ser humano ele está mais ativo, né? Eu acho que a gente está com uma completude maior quando a gente fala da questão psíquica. É a minha visão pessoal, né? Isso não tem nada a ver com meus estudos da psicologia. E eu me vejo aposentada ativa, eu não quero parar. Então, eu quero escrever, eu quero palestrar, eu quero supervisar, ou talvez nem supervisar, mas atender, clinicar, porque clinicar aqui dentro da universidade me mostrou o quanto isso é maravilhoso, né? Então, isso me subiu o mesmo sangue que eu tenho quando eu estou na veterinária, atendendo um cachorro, atendendo uma urgência ali. Isso me fez correr o sangue nas veias, e eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem paixão. E eu vi que eu tenho paixão na clínica da psicologia, né? Eu tive, por exemplo, o professor Ismael, que abriu todas as portas para mim aqui, e eu agradeço muito ele, porque eu acho que ele foi um cara que ele me entende, apesar dele achar que eu sou doidinha. Eu acho que ele me entende, assim, ele me deu muita liberdade ali dentro da clínica, até para trazer o que eu estudo, que é Jung, né? Então, ele fez a clínica para mim ser prazerosa. E isso acho que colaborou muito para eu conseguir ter essa visão mais pessoal de que é isso que eu quero, com todas as liberdades possíveis, né? Você não leva o peso de que você tem que ser uma... Eu não levo o peso que eu tenho que ser nada. Se eu tiver que chutar o balde hoje de qualquer coisa, eu chuto. Eu estava na palestra da Ana Su e ela falou uma coisa e isso foi tão verdade para mim. Ela fala assim, as pessoas hoje elas sofrem porque elas não bancam o desejo. Sabe? E eu acho que a gente não tem que ser inconsequente. Lógico, falar assim, você vai abandonar a veterinária? Eu falo assim, vou me preparar para abandonar a veterinária se eu quiser abandonar a veterinária. Eu não sou inconsequente, mas eu sei bancar o meu desejo. Você vai, igual a proposta que a gente estava aqui, né? Você vai correr 25 quilômetros? Eu tenho asma, um monte de lesão na perna, mas eu vou me preparar para correr 25 quilômetros e eu vou correr. E se eu tiver no dia da corrida e não quiser correr, eu também não vou correr. Sabe? Porque eu acho que a vida é isso, a gente tem que aprender a bancar os desejos. Eu acho que as pessoas sofrem hoje por não bancar o desejo. Ou talvez bancar um desejo dos outros, uma falsa ideia daquilo, né? Isso, porque aí você não está bancando o desejo. Porque quando você prefere olhar para o outro ou fazer coisas diferentes, que não é aquilo que a sua semente está pedindo, você sabe que não é, porque você adoece. Quantas vezes as pessoas estão, por exemplo, em casa, né, e não estão se sentindo felizes? Será por quê? Assim, eu me questiono. Porque eu não estou mentindo, não. Eu sou uma pessoa feliz. É lógico que eu tenho meus altos e baixos. Tem dia que eu estou, não sei o quê, acordei com aquele mau humor, desgraçado, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que eu faço é bancar o desejo. E eu sei pagar os preços. Né? Como eu venho dizendo, isso da veterinária, de eu largar coisas que eu não gostava, né? E ter toda uma questão financeira em cima disso, de pegar o meu dinheiro e investir num curso que tem um valor agregado. Eu podia estar fazendo o quê? Uma parcela de um carro, muito melhor do que o que eu tenho. Ter a minha casa própria. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que hoje a vida ela é feita de escolhas. E as pessoas não bancam o desejo. E quando a Ana Sui falou isso, assim, eu quase levantei e falei, é isso mesmo! É isso que eu acredito! E isso acontece em tudo, né? Acontece no amor, acontece no lado profissional, acontece no lado pessoal, em você deixar às vezes de escolher hobbies, porque tá todo mundo, sei lá, vou falar uma coisa velha da minha época, assistindo Crepúsculo. O que você tá assistindo? Sei lá, tô assistindo corrida de Fórmula 1, não sei, qualquer coisa, entendeu? Mas aí eu não vou poder conversar com ninguém, porque tá todo mundo falando sobre Crepúsculo. Cara, mas, tipo, entendeu? Uhum. E acho que a gente vive muito hoje em cima dessas coisas, que não leva a gente aonde a gente precisa de ir, sabe? Uhum. E eu acho muito legal a gente falar disso, porque talvez com o tempo
a gente vai adequando quem nós somos conforme o que a gente espera que os outros queiram da gente. E conforme a gente vai agindo dessa forma, eu penso que as pessoas estão com a gente por quem a gente é. Então, quando a gente tenta mudar quem a gente é para agradar o outro, a gente perde o outro, porque a gente se perde também. Então, é muito interessante a gente falar disso, de você bancar o seu desejo, lógico, tendo uma base, se preparando para, mas porque isso mostra quem realmente você é. Então, eu acho muito legal isso que você falou. E eu queria saber também, além da psicologia, o que mais te pegou, assim? Porque a psicologia, ela tem, querendo ou não, também um viés financeiro, que você pode se aproveitar disso, mas deve ter outros hobbies aí também que são zero financeiro. Inclusive me zera financeiramente. Tiram dinheiro. Então, eu acho que os esportes em si, né? Hoje eu tô muito vinculada à corrida de montanhas, né? Foi uma paixão que eu descobri e que também me questionei muito, né? Do porquê que eu estava fazendo isso. Porque a história de corrida, ela começou com um namoro que eu tive, né? Eu namorei uma menina que corria, que era coach, né, de corrida, e eu acabei entrando nisso daí porque comecei a justamente estar no vínculo dela, né, das pessoas dela. Começou a fazer parte da minha vida, e era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer, porque eu tenho asma, né, tenho asma, e minha asma não é uma asma boazinha, né, não existe asma boazinha, mas a minha não é boazinha, não era boazinha comigo, né, e eu sempre achei que eu não conseguiria. Então, assim, eu tenho uma história de artes marciais, né? Gosto muito do kickbox, do boxe. Antes de entrar para a corrida, eu estava começando a treinar jiu-jitsu. Jiu é muito bom. Gostei muito, fazia muita escalada quando eu era mais nova, né? Bike, mas a corrida em si foi algo novo. E eu parei, quando vocês me fizeram o convite, eu parei justamente para pensar, porque eu coloquei a corrida na minha vida com, né, a entrada dessa ex-namorada minha, e depois eu fiquei me questionando, será que eu tô correndo por causa dela? Será que eu tô correndo por causa disso? Será que eu tô tentando provar alguma coisa para alguém, assim? Então, esse ano, tem um ano como corredora, né? Esse ciclo de um ano, ele foi de muitos questionamentos para mim. Foi de estar correndo e falar, cara, por que eu tô fazendo isso? Né? É para mim mesmo? É para os outros? O que é? Sabe? E foi pesado, não foi assim, de eu estar fazendo treino de corrida, sentar lá na UFLA e falar, meu Deus, você descorar numa árvore lá e falar, cara, buguei aqui, entendeu? De eu me questionar mesmo. Mas foi tão bom isso, porque eu acho que eu acabei me questionando em várias outras coisas na minha vida. Aí o negócio vem, ele vem assim, né? Vira uma bola de neve e vai te jogando ribanceira abaixo. Mas eu gosto de curtir esse processo, né? Eu acho que eu gosto disso. É como se me tirasse de uma monotonia, na verdade, assim, da vida, sabe? Então foi muito gostoso. Te tira do automático. Me tira do automático, justamente. Então, penso muitas coisas. E a diferença do qual eu não gosto da corrida de rua é porque ela me coloca pensando muito. Acho que é um ambiente muito confortável, porque ali você está mexendo com velocidade e tudo, mas é muito confortável com poucos desafios. E a corrida de montanhas, você está no momento presente. Porque você ali, se você bobear, ela demanda mais atenção. Demanda muita atenção. Porque o terreno é irregular, se você pisar numa pedra, você vai cair, vai torcer o pé. Você está descendo realmente lugares que são perigosos. Às vezes você está descendo barrancos, você está descendo uma montanha muito inclinada, né? Ou você está tendo que pular a árvore. Então, assim, é uma corrida que ela é bem desafiadora. E isso eu acho que ela me joga para o momento presente. E aí eu gosto. Né? Não só de estar num ambiente natural, eu lembro muito da minha infância, ela me traz esse gostinho de infância, mas eu acho que ela me tira dessa cabeça que está o tempo inteiro fervilhando. Então, para mim, ela me descansa.
É lógico que tem hora que você tá ali, né? Se matando nos últimos quilômetros, principalmente corridas de distâncias maiores. E aí vem, eu amo minha irmã, eu amo minha sobrinha. Vê umas loucuras dessas, assim, do nada, sabe? E aí você vai, fica emocionado, o corpo volta a funcionar e o negócio flui. Mas eu penso pouco, eu tô mais no momento presente mesmo, na corrida de montanhas. Hoje você se questiona muito? Porque eu acho que é algo da gente da psicologia questionar muito e às vezes uma situação momentânea, corriqueira, a gente pensar o que tem por trás disso, qual o sentido disso. E quando você estava falando da caminhada, eu fiquei parando para pensar o quão a reflexão do momento, das coisas, da situação é presente para você hoje. Não sei se era antes da psicologia, mas assim, é impossível a gente passar pela graduação Sim. sem trazer essa marca de refletir, questionar, não só internamente, mas externamente. Como que é isso hoje em dia? Ainda é muito forte? Eu sou uma pessoa muito reflexiva, o tempo inteiro. Uhum. Esses dias eu descobri que assim, eu sou desorganizada dentro de casa, não é por nada, é porque eu tô em casa assim, no mundo da lua. Eu pulo as coisas na minha casa porque eu tô assim, pensando o tempo inteiro. Então foi até uma sacada legal, porque eu comecei a ficar mais organizada. Preciso deixar a casa desmorona, né? Mas eu sou muito reflexiva. Muito, não adianta. É meu jeito. E é uma coisa que eu tento... eu estava lendo um artigo e até comprei os livros de uma escritora, ela chama Eron. Depois, se vocês quiserem, eu deixo Eron. A recomendação. Ela é doutora em psicologia analítica, né, junguiana, e ela fala sobre pessoas altamente sensíveis. E dentro de pessoas altamente sensíveis, ela fala muito sobre que as pessoas... pessoas... Que é um tema bem atual, né? Muito atual. Pelo menos lá fora, né? Aqui, às vezes, eu vejo muito pouco. Mas agora está começando a crescer um pouco, estou vendo muita coisa. E até uma dificuldade, porque os livros dela estão todos em inglês, né? Mas tem vários outros autores que estão falando sobre isso. E foi muito legal no livro dela, porque ela traz sobre as pessoas que têm um tipo que vem de um tipo intuitivo, que são essas pessoas que estão sempre pensando muito. A gente sente, a gente reflete mais, a gente vive mais em si. Então, é um modo de... Eu pareço ser extrovertida. Eu me foco. Porque eu sei que lugares, por exemplo, eu quero escrever. Não é que eu relação, né, sem estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Porque se eu for escrever com medo de ser julgada, né, ou não souber, por exemplo, organizar as minhas ideias, igual a gente está conversando, você está me perguntando, eu estou sintetizando, eu não vou conseguir. E é justamente a minha trava. Eu começo a escrever, eu viajo em 400 coisas. Então, eu não consigo. Então, para mim, isso aqui é um exercício que parece que é sem noção, tá querendo aparecer. A gente ouve muito julgamento, né? Uhum, então, assim, eu não ligo. Mas é um exercício para minha vida. Na verdade, para onde eu quero chegar. E estar fazendo atividades em grupo, a própria universidade tem entrado, né? Eles me ajudam nisso, em conseguir entender. E essa escritora, ela fala justamente, aí voltando onde eu queria te responder, que a pessoa do tipo intuitiva, o lado negativo dela, assim, né, ou onde ela tem que trabalhar, vou falar lado negativo para sintetizar, ela tem que trabalhar a sensação. O lado sensação dela, que é o que ela não vive. E que é justamente, por exemplo, como eu citei a minha casa. Eu não estou curtindo a minha cozinha. Minha cozinha está lá, cheia de detalhes que eu preciso organizar e eu não organizo porque eu estou na intuição. Eu estou viajando na maionese. Entendeu? Mas eu preciso colocar ali o pé no presente, olhar para minha cozinha e falar, pô, tem uma xícara aqui que eu preciso lavar. Entendeu? Então, isso é a sensação. E eu demorei muito tempo para entender isso. Tanto que, lendo os livros de Jung, eu tinha muita dificuldade. E na hora que eu li essa escritora, eu falei, caramba, ela deu a sacada dos tipos psicológicos para mim. E isso fez total sentido na minha vida. Então, acho que a corrida de montanhas, eu entendi que ela faz isso comigo. Ela me coloca no presente comigo. Sabe? Porque por mais que eu tô fazendo coisas que eu gosto, refletindo, escrevendo, estudando, eu não estava olhando para mim. E uma das coisas que eu acho que a corrida mais trouxe foi esfregar na minha cara o desamor que ainda existia dentro de mim sobre mim.
Porque a gente acha que se ama quando a gente se dá uma viagem, quando a gente faz nossos luxos, quando a gente faz o que a gente quer. Não é. Tem coisas sobre auto-amor que elas vêm muito antes. Por exemplo, não comer coisas que eu não posso comer. Ter um corpo que precisa ter um alto rendimento mostrou pra mim que existem detalhes que eu precisava cuidar em mim e que eu não dava valor pra isso. Ou não queria gastar dinheiro com isso, ou estava sempre colocando alguém ou outra coisa na frente. Entendeu? Então eu precisei remodelar minha alimentação inteira. Eu precisei tratar a minha asma realmente direito. Eu fui procurar uma médica, uma pneumologista e tratar minha asma. Sabe? Então, foram coisas que aconteceram e eu acho que a minha vida ela nunca mais vai ser a mesma depois de ter começado a correr. Porque ela me mostrou realmente aonde eu precisava cuidar do meu auto-amor. Eu já viajava, eu já fazia coisas que eu gostava, mas eu não cuidava de mim. Eu não olhava pra mim. Foi além da ex. Você chegou nessa conclusão. Foi além da ex. Inclusive, ontem eu estava lembrando que eu li um livro, que também vou deixar recomendado, que chama Escola dos Deuses. Cara, esse livro foi um ponto de mudança na minha vida fenomenal há uns 7 anos atrás. Porque tem outra parada que eu também não conseguia correr na esteira, que eu ficava tonta, sabe? E meu consultório era ali no shopping, antes, no início, e tinha academia ali do lado, né? Uhum. E eu não me adaptava às bicicletas de lá e tudo, aí só para fazer aeróbico era fácil, porque era perto, era ali, então eu precisava da esteira. E aí eu lembro que eu li esse livro e uma coisa que esse livro mais maceta é que, tipo assim, cara, você cria a sua realidade. Ele não faz rodeio. Você cria a sua realidade. E eu olhava para aquela esteira lendo aquele livro e eu falava assim, velho, não é possível que eu fico tonto nisso aqui, cara. Tem muita gente que não fica tonta. Né? Se eu fico tonta, tem alguma coisa de errado, eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu ia para a esteira e me obrigava a caminhar rápido na esteira. Aí depois eu comecei a correr na esteira. Aí eu conseguia correr pouco. Aí depois eu fui e corria 10 minutos. Mas eu não ficava tonta. E eu falava assim, é verdade. Às vezes a gente bate martelo sobre coisas na nossa vida que não necessariamente elas precisam ser assim. Se alguém te falar, você é diabético, você vai aceitar isso pra você, que você é diabético? E aí você vai viver como um diabético ou você quer viver como uma pessoa normal? Então, assim, esse livro, eu acho que ele me trouxe essas reflexões. Você tem essa condição, mas como você quer seguir essa condição? Tipo, você quer... É uma asmática e uma pessoa que fica tonta na esteira, mas o que você quer pra sua vida? Ou o que você vai fazer para mudar, né? Porque tem coisas que realmente não dá. Tem pessoas que vão... diabético vai tomar remédio, às vezes, a vida inteira. Ok, mas você pode tomar remédio, ter uma alimentação, mudar seu comportamento, mudar suas coisas, e você, às vezes, passar bem com aquela medicação e ter uma vida normal a vida inteira, entendeu? Então, eu aprendi, esse livro me trouxe muito isso. Eu sei, ele fez sentido quando eu li. Como chama? Escola dos Deuses. É do Hélio Dana. Uhum. Depois, se quiser, eu também deixo. Um livro fenomenal que faz a gente se questionar, sabe? Esses martelos batidos que a vida às vezes quer impor. E justamente isso aconteceu depois na corrida, né? Porque eu me vi ali tomando paulada de todos os lados. Era lesão na perna, foi lesão foi lesão na perna esquerda, depois foi lesão na perna direita, depois foi a asma, depois foi meu intestino. Então, até um dos motivos de eu ter trancado a universidade foi para reaprender a me alimentar, porque eu tive um problema grave intestinal nesses últimos 6 meses, que eu fui internada várias vezes, e eu precisei realmente, eu falei, não, beleza, a condição é essa, eu não posso comer um monte de coisas, mas eu não sei cozinhar sem essas coisas, porque isso fez parte da minha cultura. Eu cresci com meu pai, gente, tomando um Toddy à noite, comendo um pão, entendeu? E aquilo não tem... E aí eu vi que o leite, as coisas que eu comia, não tinha só valor fisiológico, tinha um valor emocional, e eu não conseguia tirar. Entendeu? Então eu falei, não, eu vou passar 6 meses, eu vou trancar a universidade, eu vou passar 6 meses reaprendendo a comer. Tirando essas questões mentais que me agrega a comida e colocando um pouco mais de atenção no tempo presente daquilo que eu estou comendo, fazendo as minhas marmitinhas, para eu
para eu conseguir melhorar. E foi a corrida que me chamou a atenção para isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a corrida. Eu vi que hoje não tem nada a ver com relacionamento, que foi uma coisa que surgiu na minha vida e que só está agregando. Eu estou aprendendo a realmente me amar, a gostar de mim, a ser diferente, a abrir possibilidades para outras Nayanas, né, ou várias Nayanas. Aí isso tá me deixando, né, muito feliz mesmo. Eu gostei muito quando você falou que a gente às vezes pensa muito e sente pouco, né? E aí não sei necessariamente qual é esse sentir que você falou, tipo, o sentir no sentido de lavar uma xícara, talvez de prestar mais atenção no momento, mas eu acho que talvez até sentir na etimologia da palavra mesmo, de sentir, de estar presente, e que nem sempre a gente precisa trazer essas reflexões tão a fundo, tipo, talvez nem sempre o porquê seja tão importante. Eu acho que isso também faz falta um pouco, né? Sim, porque a vida presente, ela também é importante, né? Quando a gente está na reflexão, às vezes a gente sempre está linkando passado e futuro. E viver é importante, né? O presente ali é importante, que se tiver que ser colocado às vezes em reflexão, que seja numa outra hora, né? Então a gente tem que aprender a ter essa saber escolher, né? Senão a gente fica muito viajado e não vive a vida, e a vida tá aí, é muito boa. É muito boa. Perfeito. Eu quero saber agora também qual período de psicologia? Eu nem sei. É uma confusão, porque era para eu estar, né, no 7º, 8º. No 7º, 8º. Como que esses 4 anos, 3 anos e meio te ajudam hoje na sua profissão? Porque assim, a gente fica vendo, né, a análise do comportamento assim com cachorro e tal, só que eu acho que dá para ir muito mais profundo do que isso. Eu acho que a psicologia ela vai muito mais longe assim, em várias áreas. Eu queria saber da veterinária, sabe? Eu acho que é um ramo muito legal que vai além de condicionamento, né? Eu acho que, vou te falar assim, ó, nesses anos de profissão, eu acho que a psicologia ela é fundamental na veterinária em vários sentidos. Primeiro que existe um índice de suicídio muito grande dentro da veterinária, e eu acho que todo profissional entre os profissionais. Eu acho que todos os profissionais de veterinária eles deveriam ter acompanhamento psicológico. E eu acho que isso era uma cultura que tinha que começar lá na universidade, sabe? Dentro da universidade. Eu acho isso muito importante. Então, eu acho que falta psicólogos, né, vinculados a veterinários, para falar sobre isso, para entender esses profissionais. E eu acho que ter um contato, sabe, maior. E a segunda coisa como eu trabalho com doenças crônicas, eu sou basicamente veterinária da família. Então, assim, eu atendo o cachorro da pessoa 2 vezes no mês, todo mês, o ano inteiro, todos os anos. Pro resto da vida. Mesmo que ele tenha outras condições, fraturou a perna, teve outro problema, eu sempre estou ali acompanhando de forma coadjuvante, porque os meus tratamentos, às vezes, eles se chocam com o tratamento de outros profissionais. Então, a gente acaba virando sempre equipes multidisciplinares, né? Multiprofissionais. E eu percebo que o problema dos tutores, seja uma ansiedade, seja, sei lá, qualquer condição, né, que a pessoa tenha, ela interfere no tratamento dos pets. E interfere no comportamento dos pets. Sabe? Então, é uma coisa que eu venho me preocupando há muitos anos com os tutores. Sempre que os tutores vêm para consulta, eu sempre deixo margem aberta para a gente discutir ou conversar com as pessoas mais tempo, para eu entender, eu falo que entender qual é que é. Tem pessoas que você está explicando a receita do pet e a pessoa está batendo a perna, olhando para os lados. E não é porque ela não se importa, né? Então, assim, a psicologia, ela me fez compreender o tutor com maior propriedade, ela me fez entender mais sobre esses tutores, ela me fez ampliar a minha paciência, né, dentro ali do atendimento, porque eu acho que os profissionais, eles se esquecem disso, né? A gente está lidando com pessoas. Não adianta você chegar, atender o pet, fazer uma receita e mandar para casa. Eu acho que a medicina, tanto veterinária quanto humana, ela não se resume a isso. Essa é a minha opinião.
Se você entrega uma receita, igual no médico, se você entrega uma receita para um idoso, sem ele estar com um acompanhante, você percebe que ele não entendeu essa receita, você está sendo negligente. Porque ele pode perder essa receita, ele pode não fazer a medicação correta. E o que mais a gente pega hoje em medicina é isso. Entendeu? Então, se você quer realmente um sucesso, se você quer realmente tratar um pet, é a forma que eu penso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele entendeu o tratamento. Que ele está preparado para aquilo. Que ele está preparado. E outra coisa, às vezes essa pessoa não vai fazer o tratamento porque aquilo não faz parte da vida dela. Então você tem que entender aonde é a fragilidade do tutor para você conseguir ter sucesso. Um dia um estagiário perguntou assim para mim, Nayana, eu não sei como é que você consegue fazer tanto exame. Porque os outros lugares que eu passo, parece... Eu falei, porque eu apresento para ela, ou eu entendo onde é a fragilidade da pessoa. Por que ela não quer fazer o exame no bicho? É por questão financeira? Ah, vamos acessibilizar. Como é que a gente consegue acessibilizar? Ah, é porque realmente ela acredita que isso não é importante. E, gente, as pessoas acreditam que isso não é importante, de verdade. Quando você perde ali 10, 15 minutos explicando e entendendo o tutor, você pula a barreira e você consegue ser assertivo no que você quer, que é fazer o exame porque precisa. Então, eu acho que hoje falta isso nos profissionais. E é uma questão de tato, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui ganhando com o tempo. Mas também tem pessoas que às vezes não vão conseguir ter esse tipo de percepção, porque tem formas de funcionamento diferentes, ver a vida de um jeito diferente, ou as coisas de um jeito diferente. E eu acho que é extremamente importante. Eu acho que hoje a psicologia ela cabe 100% dentro da veterinária. Eu acho que ela é totalmente cabível. Aquela frase, quando está com uma alma, seja apenas outra alma também, né? Alma seja apenas outra alma, justamente. E dentro do comportamento canino, eu acho que é melhor ainda isso, né? Porque aí você está agregando a saúde da família. Né? Hoje você tem um pet problemático que morde, que você não consegue tratar, gente, isso é sofrimento. Pega um tutor aí que está tratando um pet, por exemplo, há 20, 30 dias, ele está exausto mentalmente. Ele chega para você e pergunta, não é hora de fazer eutanásia? E às vezes ele nem quer, ele está morrendo por dentro. Entendeu? Então o veterinário hoje, eu acho que ainda ajuda o tutor a sustentar isso. E não é fácil, porque a carga é nossa. Entendeu? É nossa, é deles. Então eu acho que falar de saúde da família hoje não dá para não incluir os pets. Falar de saúde mental não dá para não incluir os pets. Eles fazem parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina. E eu acho que tem muito campo aí pra gente abordar, inclusive até aqui no Psiquê. Pode ser um aliado muito forte, né? Muito forte. E sobre os profissionais de medicina veterinária, eu percebo assim, dentro de pesquisas que eu faço, assim, as pesquisas que eu venho fazendo junto com aqui na universidade estão mais ligadas aos estudantes. E assim, o que eu tenho lido é que estudantes da área de saúde, assim, os níveis de ansiedade assim é fora do comum. A gente vai ler o porquê, a gente vai entender que é por conta de lidar com essa questão de vida e de morte, de doenças, essa questão da finitude, a questão de ter uma carga horária pesada. Por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia é um nível de exaustão físico, mental muito grande. E com certeza esses problemas refletem muito na medicina veterinária. Mas eu queria ouvir de você, uma médica veterinária, qual que você acha que é a principal dor do médico veterinário hoje? Nossa, são tantas, dá para catalogar um monte. Mas eu acho que a principal dor do médico veterinário é assumir tudo. Sabe? Eu acho que a gente não tem SUS, né? Pelo menos aqui a gente não tem. E é muito difícil para uma pessoa que se comprometeu a lutar pela vida ver que talvez existem várias impossibilidades para que essa vida ela continue por questões financeiras. Isso é muito pesado. E eu vou te falar que assim, isso pesa e pesa para todos os profissionais. Mas é óbvio que, gente, existem várias outras. Luto, lidar com luto, lidar com as pessoas. Eu falo que sim, você lida com problemas. Então, assim, você não pega pessoas amistosas. Geralmente você pega as pessoas com
Elas chegam para você com muita ansiedade, elas chegam para você às vezes muito decepcionadas, muito frustradas, e elas descarregam, sem dó. E a gente leva muita paulada. Acho que todos os profissionais em si, né? Mas na saúde a gente lidar ali com vidas e você ainda ter essa sobrecarga do luto, isso é muito complicado. Normalmente não buscam uma profilaxia, né? Buscam uma solução ali. Então, normalmente vão chegar com um problema, com uma bomba, assim, né? É difícil, porque aí você assume, aí a pessoa conta, porque minha casa caiu o teto e eu preciso tratar meu cachorro, entendeu? E aí você queria até nem, não vou te cobrar não, vou tratar tudo, mas aí sai do seu bolso, e seu bolso não aguenta. Então é muito difícil. E aí se você não cobrou de um, vai ter que não cobrar de outro, e aí começa a ficar... Eu falo que meu sonho é vender felicidade. Eu queria muito trabalhar fantasiada vendendo hot dog na praça. De verdade, por hobby. Ia ser um hot dog baratinho, super gostoso, mas eu ia ser muito feliz por pelo menos umas 2 horas ali à noite. Porque você tá muito feliz, cara. As pessoas estão indo lá comprar hot dog, com um casalzinho, ou só pra curtir, ou porque tá saindo do serviço, entendeu? E eu lá fantasiada vendendo hot dog. Ia ser fenomenal. Porque você lidar só com problemas é muito difícil. Você tem que aprender a digerir isso. Tem que aprender. Mas mesmo que você saiba, a própria gestão disso te sobrecarrega. A responsabilidade da solução tá toda em você, né? É uma carga de confiança grande. Isso para psicólogos, enfermeiros, médicos veterinários. E assim, eu acho que também o veterinário ele não tem carga horária. Você não trabalha dentro do hospital com uma equipe gigante. Hoje a gente tem hospitais ou lugares que já estão se transformando em hospitais, em que você tem os veterinários especializados. Mas antes o veterinário era o faz tudo. Eu, por exemplo, eu saía da cirurgia e mexia com internação, aí ia atender urgência, acordava cedo, mexia com internação, ia atender, aí trabalhava um outro período num pet shop, aí depois eu ia mexer. Eu não tinha vida. Era 24 horas nessa pauleira. Tanto um dia que vocês ouvirem meu telefone tocando, vocês falam, Nayana tá doida, porque meu telefone não toca. E se tocar igual o meu telefone, eu já fico alucinada. Porque foi uma coisa, me desperta ansiedade. Entendeu? Você não consegue. Então, hoje a veterinária está melhorando, porque aí você já está se ramificando, os veterinários estão se ramificando e aprendendo a trabalhar em conjunto. Você não é mais o faz tudo, porque além de tudo isso que eu falei, você é o faxineiro da clínica. Você gerencia. Você gerencia, e tem toda a parte administrativa. Hoje em dia tem as redes sociais, que é super cansativo lidar com redes sociais, não é fácil. Então, assim, é muito difícil, porque aí você tem que entender seu público, aí você tem que lidar, é muita coisa, né? Mas eu acho que hoje os veterinários estão começando a aprender, mas ainda falta muito eles começarem acho que ter essa sacada de se desligar, de colocar limites. Eu acho que falta, eu vejo a galera muito sobrecarregada, sem colocar limites ainda. Eu acho que falta muito esse aprendizado. O nosso tempo tá curto, mas deixar a gente vai conversando longe. Eu acho que tem que ter uma parte 2 também em algum momento. Eu acho que tem muita coisa pra gente trocar ideia. Talvez falar mais de psicologia, falar mais dessas reflexões que eu gosto muito. Mas vamos finalizar. Eu quero que você deixe uma mensagem, assim, algo que você quer mandar pro mundo, falar pra galera, assim, nesses minutos finais. Vou deixar nas suas mãos as palavras. Eu acho que a mensagem tem que ser, gente, eu trabalho sim, viu? Eu não vivo só de viajar e corrida. Bom, brincadeiras à parte, mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, assim. Para todas as pessoas, comprem e paguem o preço do seu desejo. Eu acho que o que mais faz valer na minha vida é isso. Né? E esquece as convenções sociais de que você tem que ter um carrão, uma casona, porque eu acho que isso é aprisionamento. Né? Você tem que bancar isso depois e você vai ter cada vez menos tempo para poder viver uma vida real, que não está nada ligada com isso. É claro que existem várias formas de viver a vida e eu super acredito que tem pessoas que gostam disso e tem que viver isso mesmo, mas se você não está se sentindo bem, vai viver sua vida, vai fazer um curso diferente, vai estudar, vai fazer uma pós diferente, às vezes totalmente fora da sua área, vai descobrir um hobby novo, vai tentar ser ruim em várias modalidades esportivas igual eu, porque eu acho que é isso, bancar o desejo. Eu acho que o que mais faz valer na minha vida é bancar o desejo. Muito bom, eu acho que valeu demais. Muito obrigado pelo episódio, rendeu demais. Vou lembrar de novo, pessoal, vamos patrocinar o Psique.
Imagina que a sua logo passando aqui durante o episódio, a gente comentando sobre. Certeza que vai agregar muito. Imagina essa voz de locutor falando sobre a sua marca. Que coisa maravilhosa. Tá aprovado, aprovadíssimo. É verdade, agora passou o bastão, mas também tá... Não, vou continuar aqui estamos com vocês. sempre aqui, fazendo daquele jeito que o Psique é, né? Cada um tem que fazer um pouquinho de tudo. Mas... não me dispensa, não. Não é um fim, né? Não é um adeus. Não é o fim. Mas é isso. Vamos patrocinar o Psique, vai valer a pena demais. Os contatos estão aqui na descrição do YouTube. Agradecer a sua atenção, você que ficou aqui até o final. Agradecer a minha equipe, que hoje a gente está com a equipe. Se desse para passar um 360 aqui, vocês vão ver a estrutura que a gente está hoje. Então estou muito feliz com esse projeto. Voltamos em breve. Agradecer o Bruno também, nosso diretor. Esse cara é gênio. Eu vou colocar o microfone ali dele. Ele vai fazer comentários pontuais em breve. Então, tem muita coisa boa para vir aqui no Psique. Se inscreve no canal. A gente volta em breve. E muito obrigado pelo seu acesso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Salva de palmas pro nosso episódio. Muito bom, muito bom. Pronto!